Boa tarde, amigos, companheiros. Boa tarde, companheiros representantes de partidos de esquerdas aqui presentes. É com grande satisfação que nós, capitaneados aqui pelo histórico companheiro Tim, estamos, nesse momento, instaurando a comissão provisória do nosso Partido Trabalhista Brasileiro. Foi uma luta muito grande conseguirmos de volta essa sigla. Como o Tim mesmo fala, já estamos providenciando lavar essa bandeira que foi suja por a direita, que há algum tempo andou agarrado nessa bandeira aí e desonrou um pouco esse nome do trabalhismo histórico. Nosso presidente, grande companheiro Vivaldo Barbosa, é quem capitaneou todo esse processo de restauração da sigla. Foi uma luta muito grande. É claro que nós obtivemos ajudas extraordinárias que nos permitiram chegar na frente na hora de registrar o nosso PTB novamente. Tínhamos aí concorrências, até da direita. Tinha gente infiltrada até do bolsonarismo tentando buscar essa sigla. Mas dessa vez nós fomos mais rápidos, mais eficientes e conseguimos recuperar essa sigla histórica e hoje temos essa satisfação imensa de restaurá-la no berço do trabalhismo, que é o nosso Rio Grande. Companheiros, eu não me apresentei, eu sou João Leonel, sou sobrinho e afilhado do nosso companheiro Leonel Brizola. Trabalhei com ele no Rio de Janeiro, agora mesmo estava falando aqui para Montes, que eu, gaúcho de Passo Fundo, mas fui emprestado para o Rio de Janeiro e o Brizola não me deixou mais voltar. Certo, ele sabia que nós íamos ter que cumprir uma função histórica, né, que era restaurar o nosso velho PTB, e é isso que nós estamos fazendo. Eu, nesse momento, ocupo uma situação que talvez seja até temporária, porque nós temos tantos companheiros de grande importância histórica para dirigir esse partido, mas estávamos filiados todos ao PT e nós nos desfiliamos, conversamos com o presidente Lula sobre esse assunto, que nós fomos convidados a ingressar no PT, toda a ala brizolista, descontentes com o PDT, fomos convidados a ingressar no PT e o presidente Lula foi o nosso avalista nesse processo. Então, nós achamos que tínhamos que conversar com ele sobre o assunto. Ele compreendeu, não só compreendeu, como estimulou, porque é uma forma de buscar a essência do trabalhismo, que é um pouco diferente do que o PT faz, é um outro tipo de trabalhismo, uma outra visão, mas estamos juntos nesse processo de libertação nacional. Então, me coube essa responsabilidade, não é? Que eu recebi com orgulho e com uma certa sentido de responsabilidade que temos a fazer. E aí, o companheiro Vivaldo Barbosa me colocou como vice-presidente nacional do nosso PTB. Acho isso de uma grande responsabilidade, principalmente porque nós, que já temos aí uma certa idade nesse processo, nós temos aqui uma grande responsabilidade, não só de refazer o partido, mas como deixar esse legado para os homens que estão vindo aí. Esses homens é que vão levar esse partido, quem sabe, outra vez, aonde ele sempre deveria ter estado, que é na execução do formato trabalhista de governar. E é isso que nós desejamos. Não temos aí, nesse momento, divergências específicas com outros partidos de esquerda. Pelo contrário, temos convergências. Tá? Mesmo com o PDT. Tá? Às vezes pode entender que nós estamos usurpando alguma coisa do PDT, mas nós não estamos usurpando. Nós voltamos às raízes do trabalhismo,
que até, de certa forma, esquecidas pelo PDT. E nós estamos buscando essas raízes. Eu gostei muito de uma conversa com o nosso amigo Joaquim e aprendi com ele uma coisa boa, que, aliás, nós temos que estar aqui aprendendo com quem tem essa história por perto, né? O companheiro Tim, por exemplo, é uma fonte de sabedoria inesgotável. Nós temos que usar temos que beber nessa fonte, porque é um homem que tem um conteúdo fantástico, como o Joaquim. E o Joaquim disse uma coisa que é interessante, que eu guardei, né? Existem partidos políticos que são partidos de raiz. Eles nascem e não têm término. E existem aqueles que são transitórios. Eu acho que o PDT é um partido transitório. A tendência é eles terem que baixar amanhã ou depois com o trabalhismo, tá? Não desejamos a extinção deles, não desejamos que nada de mal aconteça, que eles continuem na luta deles, mas, inegavelmente, terão que seguir o rumo do trabalhismo ou estarão fora desse processo, tá? Tem que ter uma linha de atuação. E nós vemos aí o PDT, em vários momentos, se desvirtuando desse legado, tá? Buscando aí determinadas situações que nós como nós temos visto aí certas alianças que tem feito e que isso tem trazido grandes problemas para que o partido tenha esse encaminhamento melhor. Mas eu gostaria de dizer aos companheiros que tivemos a felicidade de, nessa reintegração, desse momento de, como dizia o professor Darcy Ribeiro, de refazimento do nosso PTB, nós temos companheiros aqui, hoje, nessa parte executiva, temos companheiros da origem do nosso presidente Vargas, temos aqui conosco um bisneto do presidente Vargas, temos aqui um neto do presidente João Goulart, e temos aqui também alguns representantes aí da família do nosso companheiro Brizola. Então, é um partido que nasce com essa história, e é um partido que nós queremos fazer democraticamente. Nós estamos hoje, o partido está presente hoje em 20 estados brasileiros, com comissões provisórias. Começamos ontem, não faz 15 dias, mas como a gente estava trabalhando quietinho na sortina, essas comissões já estavam pré-prontas. Agora, em nenhuma delas não impusemos nada, absolutamente nada. Convidamos, o doutor Vivaldo convidou o companheiro Tim, e o companheiro Tim aceitou a missão, e ao aceitar a missão, nós demos a ele a liberdade de constituir o partido do jeito que ele entende que é o jeito gaúcho de ser. E assim Tim está agindo. Então, nosso partido pretende realmente ser um partido absolutamente democrático, né? Um partido que respeite as nossas raízes e que traga democracia para dentro, para as velhas discussões. Hoje nós estamos fazendo uma comissão executiva, mas o partido é muito maior do que isso, né? A seguir, nós vamos tentar buscar outras alternativas que trazem a militância para dentro do partido, com movimento de mulheres, movimento negro, movimento da juventude, movimentos universitários, até porque muita gente diz assim, mas essa coisa do PTB é uma coisa antiga, já não é antigo. É só olhar para esse país que nós vamos ver que não é antigo. As ideias de Vargas estão aí e continuam muito vivas, extremamente vivas. Nós temos aqui também presente conosco um companheiro aqui que escreveu um livro sobre as reformas de base do presidente João Goulart. E elas são absolutamente pertinentes à nossa época que estamos vivendo, tá? O Cássio tem um livro maravilhoso sobre isso. Ele até pediu que eu lesse e fizesse um comentário com ele, mas não consegui ler tudo ainda. Ainda quero fazer um comentário com mais fundamento. Então, eu acho que nós temos uma história para contar. A gente não é uma sopinha de letras que nasceu ontem. Nós somos uma história. E essa história tem que ser contada. E nós vamos ir à universidade contar essa história, chamar esses jovens para essa discussão. Porque esses jovens é que vão fazer esse partido no futuro.
Nós somos agora a intermediação desse processo. A pedido do nosso presidente Tim, nós vamos iniciar o nosso... Nós vamos iniciar essa conversa. Nós fizemos uma visita essa semana ao, talvez, o último irmão vivo do companheiro Brizola, que é o meu tio, chamado Jesus, né? E ele fez um pronunciamento de abertura para nós. Também tivemos a felicidade de ir à casa do nosso ex-governador Colares. Colares nos recebeu com muito entusiasmo, com muito alegre, né? Ele olhava para a fotografia do Brizola que ele tem na sala dele e dizia assim: olha aí, Brizola, estamos de volta, né? E com isso a gente quer iniciar esse pronunciamento e depois haveremos de ouvir a palavra do nosso presidente Vivaldo Barbosa, que está no Rio de Janeiro já aguardando aqui para poder falar conosco. Olha, eu tenho com muita alegria, muito orgulho, muita expectativa positiva de cumprimentar o João e o nosso colega aqui, Paulo, pela brilhante ideia, e eu espero que isso prospere com muita qualidade, viu? Porque está em boas mãos o trabalho de recriação de um dos maiores partidos de toda a América Latina, que é o nosso glorioso e inesquecível PTB, viu? Por tudo que o PTB representou na época, em termos de identificação com as maiores carências do Brasil, e principalmente porque nós vamos, nessa recriação, ter a grande oportunidade de reviver com muito entusiasmo, com muita energia, com muita brasilidade, reviver aqueles nomes mais preciosos que o Brasil teve em sua política, que foi Getúlio Vargas, que foi Leonel Brizola. E acho que se nós conseguirmos isto, e eu me identifico com isso, Só queria aproveitar, porque nós não... Os amigos que aqui estão hoje para saudar a reunião. São todos muito bem-vindos. Aqui um representante do Márcio Souza, que é o presidente do Partido Verde, aqui do Rio Grande do Sul, nos honrando também o vereador Adeliciel, além de vereador, um grande amigo, parceiro, inclusive, de um projeto que temos, que é de estudos de Porto Alegre, que é o Cronolete Expo 250, que já está disponível, é uma espécie de Google de Porto Alegre, né? Também presente aqui entre nós o ex-prefeito Fortunati, que nos honra com a presença dele, meu querido Renato Oliveira, secretário de Estado também, aqui do Rio Grande do Sul, amigo pessoal e membro do famoso grupo Urutau, que é um grupo que se reúne para discutir um pouco, né? Também queria registrar outras presenças, como Joaquim, do PSB. Está aqui também o autor de um livro que eu considero um livro fundamental na nossa causa, que é o Luiz Roberto Targa, autor do livro Gaúchos e Paulistas na Construção do Brasil Moderno, que mostra as nossas raízes do trabalhismo no republicanismo, né? Também aqui contando com a presença de velhos amigos, né, como o Henrique, sociólogo, o seu amigo que é filho de um companheiro trabalhista, pelo que eu entendi, não é? Exatamente, lá de Santa Maria, né? E, enfim, são tantos nomes, e eu não quero esquecer também que aqui está o nosso querido Benedito Tadeu César, que é o coordenador do Comitê de Defesa da Democracia e do Estado de Direito, e que tem tido um papel importantíssimo aqui em expressar a resistência de todo o pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Queria destacar também que nessa formação
de uma comissão provisória, né, do partido, eu sugeri o nome de uma pessoa que é um ex-deputado estadual pelo MDB, que é um coronel da Brigada Militar, onde já o trabalhismo teve, inclusive, uma presença política muito forte, né? E, ademais, é um grande cancioneiro gaúcho, que é o Joaquim Monks, que eu convidei nessa jornada para ser o nosso vice-presidente, pela representatividade que ele pode nos abrir em campos como da cultura, como do movimento tradicionalista, vez que ele é um membro emérito do tradicionalismo. Ele vai nos brindar daqui a pouco também com um poema gauchesco, e vocês poderão compreender por que eu preciso da presença dele para juntar mais gente nos auditórios. Está também a Débora, que participará aqui como secretária, a Débora Brizola, como secretária desse grupo, que é um grupo provisório, é um grupo que tem o objetivo de montar esse partido, né? E também aqui o Cássio Moreira, que é o autor dessa obra, que é uma tese, um livro sobre a obra do Jango. É um grupo pequeno, por enquanto, mas temos certeza que com eles nós vamos trilhar aí pelo Estado, formando as comissões municipais e, com isso, enfim, reconstruindo essa nossa histórica trajetória. O Bolívar não precisa apresentar, porque todo mundo o conhece, é o nosso grande livreiro, figura também expressiva e importante. E também prestigiar o nosso evento, o nosso Newton Policena, que é lá de Torres e é um coordenador local e nacional dos moradores de rua. E ele esteve, inclusive, recentemente em Brasília, no lançamento do Programa Nacional, que foi R$ 1 bilhão que o Lula abriu para que, enfim, se consiga um encaminhamento, nem vamos falar em solução, um encaminhamento humano para esse grave problema que temos. Ele passou 10 anos na rua, hoje ele está recuperado, está trabalhando, e está aqui alinhado conosco para contribuir. Tínhamos que ter também uma presença de trabalhador desse auditório, já que grande parte de nós somos trabalhadores intelectuais. Tínhamos que ter alguém que trouxesse esse sangue vigoroso, que é parte da construção do trabalhismo. Eu não sei se falei em todo mundo, meu querido amigo Joca está sempre aqui. Eu devo dizer que o Joca tem uma importância grande na minha vida, porque quando nós chegamos em Porto Alegre, ele mais esperto do que eu, e um outro amigo que já não está entre nós, que era o Fabinho, cujo pai era ferroviário, lá em Tupaceretã, onde nós todos cevamos a nossa família. E o Fabinho aqui chegando já tinha lido importantes livros de um pai de um colega deles que era comunista. E eis que então chegam aqui e me arrastam para essa causa, entende? Em que eu atravessei os anos 60 aqui em Porto Alegre, e posso dizer que devo muito ao Partido Comunista. Não fora isso, eu não teria tido a trajetória que eu tive. Eu sou de uma família tradicional, toda muito conservadora, e foi a ovelha negra que tinha que destoada para mim com as fontes, que são as fontes da construção da riqueza nesse país, que são os trabalhadores. Então, eu agradeço a presença aqui do meu querido amigo Joca, que me desencaminhou da família. Bom, tantos aqui que estão apenas quis aproveitar, o Bibaldo já está no ar. Está com lá, problema, mas não tá. né? Não, eles estão ali, mas não estão. Eles saíram, eu já tentei ligar, dizendo, já estão na sala, mas Não, tudo bem. eu dou aviso quando Então, aproveitamos aqui para Pois é. E eu aproveitaria que já temos um tempo, né? Meu amigo da Amarante lá também veio de Torres e vai presidir o partido em Torres. Vem o PTB. Ele vem do PT de Gravataí, já está encarregado de passar em Gravataí e fundar o partido lá também. Agradeço muito o fato de que estão aqui. E lá tem o meu
Aspone preferido, que é o Gilmar Santos. De santo não tem nada, né? Mas está sempre disponível para aquelas tarefas ingratas que a gente atribui. Eu esqueci mais alguém, eu não sei se eu devo lembrar, gostaria de falar, meu companheiro que está ali. Do Partido Verde. Ele está entrando ali. Servidor público. Ele entrou aqui. Falei também do nosso prefeito, e eu passaria, então, rapidamente a palavra nesse minuto, mas antes de passar a palavra a vocês, eu queria convidar o meu querido vice-presidente, Monks, que está abandonando o MDB, sigla pela qual ele foi deputado, para nos ajudar a criar ou recriar o Partido Trabalhista Brasileiro. O Monks dirá umas poucas palavras, porque a grande palavra do Monks é a sua arte, e a sua arte é a declamação. Joaquim Monks, coronel da Brigada, uma honra para nós ter alguém dessa briosa corporação ajudando a montar esse partido. Eu ainda não estou ouvindo. Amargo. Eu não sei se é problema nosso Doce aqui. que eu sou. Não, ele disse que estava tudo certo. Num beijo no lábios dele. Tá. Ele tem que me admitir no Eis o estúdio, né? perfume da mata, molhada pelo sereno. E a cuia, seio moreno que passa de mão em mão, traduz no meu chimarrão, em sua simplicidade, a velha hospitalidade da gente do meu rincão. Trazes a minha lembrança desse teu sabor selvagem, Mas é porque eles estão a em reunião lá. mística beberagem do feiticeiro charrua, o perfil da lança nua. Ué, mas a hora que ele chamar é que eu entro. Oi, Juliana, já coloquei o Vivaldo na sala. Foi 5h27. Pode chamar ele? Tá valendo? Só um minuto. Cruzando o velho Uruguai. Às vezes aqui Vaqueiro dessas cruzadas vem na popa ao índio moço, manejando o varejão. Vem atento e vem pensando, vou deixar no contrabando, não é vida para um cristão. Hoje eu vim, porque o menino deu sumiço na chupeta. E aquele piá trompeta. E aquele piá trompeta. A poesia me foge. Toda vez que eu me meto em política, a poesia me foge. Do PMDB, que é nada. Eu sou o PMDB porque eu entendo que partido é tipo time de futebol. A gente só tem um na vida. É assim que eu entendo. Não faço política desde 1990, quando saí da Assembleia Legislativa, onde, lutando com um toco de espada, foi preso, decretado exame de sanidade mental, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, pedi 65% dos meus vencimentos no Tribunal de Justiça, porque eu era confiável e, portanto, tinha o mesmo nível de chefe da Casa Militar no Executivo. Um filho de 40 dias caiu dentro do regimento Bento Gonçalves e o governador Amaral de Souza, a pedido de Milton Weiner, nazista histórico, que lá liderara a Marcha com Deus e a Liberdade em 64, triste liberdade usada para tudo, até para limpar a bunda, com perdão da palavra, mas era o que se vivia.
E eu continuei o processo. Tenho aprendido mais do que os apenas 2 anos e 8 meses que estive na Assembleia. 5º suplente da bancada, com um custo de 1 FUCA 0 quilômetro. Sabe o que é isso? Para fazer 16.099 votos. 222 municípios dos 244, os brigadianos e os professores. Simão deixou de atender a reivindicação dos professores. Naturalmente, as professoras no interior, até pela minha experiência de jovem oficial, eu via o quê? Normalmente o brigadiano casando com a professora. Então, esses 2 grupos humanos não atendidos numa greve de 100 dias. Aprendi muito, mas aprendi muito mais no meu 7º guru de vida, que dão vida aos meus 11 livros publicados na área da poesia e da prosa, o Paulo Tim. E estou aqui porque acredito nas pessoas preparadas para serem dirigentes, pessoas que não podem ficar apenas com o traço nos livros para as gerações posteriores beberem, como nós bebemos até hoje, um Aristóteles, um Platão. E sim, durante o seu tempo, serem louvadas, discutidas, como grande cronista político do Brasil, é o que o Paulo Tim é. Que é homem que eu conheço, que deita às 7h30, 8 horas da noite, levanta às 2 para começar a preparar todos os dias o edital radiofônico do seu programa. Deita, dorme um pouquinho, 4, 4h30, está de volta. Esse é o trabalho da pessoa que está me trazendo para qualquer partido, porque esses tipos de pessoas são muito difíceis. Por isso, presidente nacional, eu quero mais cumprimentar o Partido Trabalhista Brasileiro, o varguismo do meu pai, o antibrisolismo do meu pai, por causa das brisoletas. Porque nós quase passamos fome. No entanto, nunca votei no Brizola. No entanto, hoje eu votaria nele. Vocês veem a questão? Hoje vê-se a verdade, porque são homens que se antecipam no tempo. Os grandes políticos são como os grandes poetas, são antecipadores, não são criadores dos fatos. Nós, políticos, somos criadores dos fatos, mas esses são os antecipadores. Eu estou aqui para antecipar e lhes dizendo pedacinhos do poema que deixei apenas pequenas coisas no ar, porque nós gaúchos conhecemos, tu de Passo Fundo sabes o que é o chimarrão, do Glauco Saraiva tem 80 anos, não é? O outro contrabando do Aparício Silva Rio, Cantiga do Tempo Velho, é de 1957. Estão vivos na memória do nosso povo. Só que aqueles que são líricos não têm muito a deixar para quem, como ele, está lá na rua sofrendo a necessidade. Eu acho que esta é a hora, mas é preciso ter figuras importantíssimas como Targa, um estudioso, examinando, que vai embora com a missão cumprida quando for e que dure 100 anos. Não é? Como Eckert, ex-secretário, que faz Renato Eckert de Oliveira, que faz um prefácio a um livro do Paulo e um prefácio ao Vale do Mampituba, que é uma beleza, com uma singeleza de linguagem. A estas pessoas, a uma Delicel que nasce dentro da sua casinha de baixo, ali na Borges de Medeiros, num dos arcos, com a sua livraria, o seu sebo,
como o querido meu amigo, então marido da deputada comunista Jussara Coni, o meu querido Bolívar, livreiro, lutador. Não posso deixar de estar com vocês. Estou com 77, sonhando poesia. Quando começo a falar em política, eu digo, mas eu não posso falar só com doçura, porque eu tenho que enfrentar também o dia a dia. É isso que nós precisamos fazer. Enfrentar o dia a dia para que não percam as massas o contato conosco, porque as massas estão cansadas de dirigentes que são apenas os que falam na hora do discurso, depois se escondem debaixo da mesa. Seja bem-vindo. Um grande PTB. Esse é um partido de gente que faz. Gente que faz. Tinha, além de ter feito o velho PTB junto com o Brizola quando ele volta do exílio, o Tim teve que reconstruir depois o PDT junto. E na reconstrução do PDT, um dia havia necessidade de termos um partido organizado lá em Goiás, e o Brizola diz ao Tim, precisamos fazer o partido em Goiás. O Tim diz, como é que eu moro lá? Como é que eu vou? Mas é missão, eu vou. E foi lá o Tim. Foi o nosso candidato ao governo do estado de Goiás, e até fez uma votação expressiva para quem não era de Goiás. Então, nosso partido é de gente assim, gente de construção. Por 1982, o Íris Rezende teve 85%, mas cumprimos a missão, né? Então, vamos ouvir o nosso presidente Vivaldo Barbosa. Olá, João Leonel. Um grande abraço a você, um grande abraço a Paulo Tim, um grande abraço a todos os companheiros que estamos aí participando deste lançamento do PTB no Rio Grande do Sul. Nós estamos participando de um momento aqui evidente que, olha aqui, todos nós vivemos essa emoção, né, de termos retomado a luta pelo trabalhismo sob a sigla do PTB. O PTB significou muito na história do Brasil. O trabalhismo significou muito na história do Brasil. O trabalhismo fez o melhor que esse país já construiu até agora. A legislação trabalhista, a previdência social, as estatais estratégicas, a organização do Estado Nacional Brasileiro, a ideia do desenvolvimentismo, fazer o Brasil superar o atraso. Isso foi obra do trabalhismo. Isso para nós, quando nós nos damos conta de que nós estamos retomando essa trajetória, sem dúvida alguma, é algo de emocionante. E retomando essa trajetória neste lançamento que vocês estão fazendo aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, nesse Estado trabalhista, nacionalista, nessa cidade trabalhista, nacionalista, isso efetivamente é muito emocionante para todos nós. Nós, enfim, temos uma tarefa imensa pela frente. Já vencemos uma etapa muito significativa, muito expressiva. Por isso estamos aqui, né, experimentando, né, essa vitória que nós conseguimos até aqui. Mas nós temos uma tarefa imensa pela frente, que é a tarefa da coleta de assinaturas, para nós fecharmos, consolidarmos o partido, consolidarmos essa nossa empreitada, que sem dúvida alguma vai deixar a história do Brasil mais uma vez enriquecida. A história do Brasil já foi enriquecida lá atrás. Agora ela estará novamente com a retomada do trabalhismo e a visão que o trabalhismo pode nos produzir para o Brasil de hoje, para a construção do nosso futuro. Sem dúvida alguma vai ser uma etapa importante na história brasileira. Não podemos esquecer também, João Leonel, Paulo Tinha, todos os companheiros aí,
de que nós estamos fazendo uma vingança. Nós estamos vingando aqueles, né, que golpearam o presidente João Goulart em 1964. Nós estamos vingando aqueles que causaram o suicídio do presidente Vargas em 1954. Nós estamos vingando aqueles que praticaram os atos mais atrozes da história brasileira, que é retirar do comando da liderança de Brizola o PTB. Nós estamos vingando isso. Estamos agora retomando e colocando a história no seu devido lugar. Isso é uma tarefa nossa agora, meus caros. Nós sempre dizemos que o trabalhismo é Getúlio, é Jango, é Brizola. Nós agora temos que acrescentar: o trabalhismo é Getúlio, Jango, Brizola e nós. Todos nós juntos. Todos nós juntos vamos reconstruir o trabalhismo, porque o trabalhismo, acima de tudo, é um pensamento que se forjou nesse país. Foram práticas administrativas, foram lutas políticas, foram práticas políticas, mas o trabalhismo é um pensamento político que é nitidamente brasileiro, nitidamente gerado nas lutas políticas no Brasil. Há outras correntes de pensamento aí que têm a sua origem europeia, têm a sua origem em outros lugares. O trabalhismo teve a sua origem no Brasil, e aqui o trabalhismo forjou um pensamento político próprio do povo brasileiro, né, que nós precisamos retomar, aperfeiçoar, avançar e dialogar com o povo brasileiro, né, de que pensar o Brasil, pensar o destino do povo brasileiro, pensar o bem-estar da nossa gente, pensar a construção de um Brasil soberano, o trabalhismo oferece o melhor ambiente para nós. E essa é a nossa grande responsabilidade, meus caros. Levar ao povo brasileiro, especialmente aos jovens, de todos os cantos deste país, levar essa mensagem de que o trabalhismo, como fez no passado, agora pode constituir-se na melhor esperança, na melhor perspectiva para a nossa gente e a melhor visão de construção do Brasil daqui para frente. Muito contente, muito orgulhoso de estar participando desse momento aí, muito feliz da vida, poder abraçar a vocês todos aí. Obrigado. Eu acredito que a maioria dos companheiros conhece o nosso doutor Vivaldo Barbosa, mas eu acho que é bom ilustrar um pouco. O doutor Vivaldo era um mineiro, né, estudioso do direito. Eu sempre digo, como é que pode não... o som de vocês não está chegando até aqui no momento. Ser doutor em Direito pela Universidade de Harvard. Ele foi secretário de Justiça e Direitos Humanos com Brizola, conviveu com Brizola boa parte, desde que Brizola volta do exílio, ele era oriundo do MDB, e conviveu, ajudou a construir todo esse processo, e nunca aceitou a ideia da perda da sigla do PTB. Entrou de novo nessa luta e achamos o caminho, e hoje nós somos uma realidade. Sim. Eu ia indagar se o Adelicel, nosso companheiro do PV, também o Fortunati, se gostariam de trazer alguma mensagem. São muito bem-vindos do partido dele. Primeiramente, gostaria de parabenizar aqui ao PTB, né, a reconstrução, né, novamente do PTB, Paulo Tim, grande parceiro e companheiro do Partido Verde, amigaço do presidente Márcio, meu amigo também, Márcio, que está em Brasília, está imbuído na missão também de reconstrução do país junto com o presidente Lula. Agradecer aqui a presença do vice-presidente, né, nacional, João Leonel, a Deni,
nosso companheiro de federação, né, Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, e dizer que a minha história política ela começa no PTB, né, logo lá no movimento estudantil ainda. Meu primeiro partido de filiação foi o PTB. Depois que eu ingressei no PT e agora milito no Partido Verde. Mas no movimento estudantil, hoje a minha história política começa lá no PTB. Então eu trago aqui um abraço, né, do Partido Verde, dizer que nós estamos juntos aí para discutir a política, tanto do Estado, tanto na política nacional, quanto a política de Porto Alegre. Nós que temos uma eleição agora, vindoura, né, chegando aí, e gostaríamos de trazer o PTB para junto conosco, né, para a gente discutir e para a gente fazer essa renovação que Porto Alegre precisa também, né, que há 20 anos, né, a gente precisa trazer para o campo democrático também a nossa cidade aqui, que é a capital do estado. Enfim, estou muito feliz aí pelo convite de estar aqui, né, representando o Partido Verde num momento histórico, num momento, né, que eu me sinto muito bem representado por ter participado, ter sido filiado ao PTB, né, no meu começo da história política. Então é isso, trago um abraço então de toda a nosso diretório estadual, da nossa executiva estadual, né, dos companheiros e companheiras do Partido Verde aí, a militância então aí do PTB que se forma, né, depois de ter um histórico legal, bonito, né, passar por uma história não muito boa agora, recentemente, né, e agora a reconstrução do PTB para o campo democrático, né, para discutir política social, para discutir política trabalhista, né. Há poucos dias saiu aí o 13º salário das pessoas, que foi uma vitória dos trabalhadores. Se não fosse aquela greve geral, não teríamos esse 13º salário. Aliás, um projeto de um grande deputado do PTB, depois do PDT, que era muito meu amigo, Floricento Paixão. Exatamente. Grandes advogados. É bom quando a gente consegue lembrar a história. Floricento Paixão, certamente o seu espírito está aqui conosco, porque ele tinha uma identidade muito grande com o trabalhismo e foi, imediatamente depois do retorno do Brizola, foi um dos primeiros políticos rio-grandenses que se alinhou imediatamente ao Brizola. Bem lembrado, muito bom. E trazendo aí um abraço, dizendo que o PV, né, militante da causa ambiental, nós que eu até milito muito na causa ambiental, sou perito ambiental, né, então a gente está aí também disposto a unir, né, o trabalhismo com a militância ambiental, né, que hoje a gente passa também por um processo muito complicado, que é a emergência climática. Então a gente também está disposto a discutir aí com o PTB, né, a política ambiental também, colocando o PV aí à disposição. Muito obrigado aí pelo convite. Imediatamente, só pedir para o Adeli vir aqui por uma questão da gravação. Aqui, Adeli, senta aqui. No meu lugar. Fica à vontade. Eu só queria aproveitar para agradecer ao Partido Verde, porque me dão a honra de transmitir a todos os seus presidentes do Rio Grande do Sul o meu relatório diário, né, da Rádio Cultural FM, em que nós fazemos uma newsletter, e eles, independentemente de filiação partidária, eles consideram que é digno de ser levado a todos os presidentes do PV, e eu agradeço, transmita lá o Márcio, o agradecimento. Obrigado, presidente Paulo. Adeli Cel, nosso querido vereador e grande amigo. Minha saudação especial a João Leonel, a ti, Paulo Tim, ao Monstro, a todos que estão aqui, que estão nesse processo de reconstrução do PTB. Força total, as pessoas que têm identificação, vamos colocar em contato, e eu acredito que juntos nós seremos muito fortes, porque as tarefas que nós temos pela frente são muito árduas, e juntos nós vamos pelear e pelear muito. Obrigado. Obrigado. Temos entre nós aqui um ex-prefeito da cidade, o Fortunato. Se quisesse fazer alguma mensagem, seria uma honra para nós, Fortunato. Aqui, Fortunato. Uma voltinha para cá.
Bom, todos vivemos com intensidade o momento atual da política e sabemos como ela está em baixa. Na verdade, nos últimos anos, a grande mídia, especialmente, fez de tudo para tentar, de uma forma ou de outra, nos colocar à margem do processo, fazendo com que houvesse claro, embate com os partidos políticos, com a política como um todo, e fazendo com que grande parte da população começasse a ter um grande descrédito com a política. Por que eu lembro isso? Isso, obviamente, todos nós sabemos perfeitamente, é porque é muita coragem, num momento como esse, de ampla fragmentação partidária, polarização, de descrédito da política, retomar o projeto do PTB. Projeto esse que foi, indiscutivelmente, um dos mais importantes para a história política brasileira, partidária brasileira. PTB que marcou época até bem pouco tempo atrás, bem lembrado, infelizmente, de uns anos para cá, foi perdendo seu vigor, sua força, sua identidade. Bom, é um momento de se repensar realmente a política, todo de um campo democrático, que me parece fundamental, porque quem olha para Brasília sabe especialmente que a polarização não terminou. Ao contrário, nós estamos numa situação bastante aflitiva, assim, uma pequena margem de brasileiros acabaram elegendo um presidente popular. Os brasileiros escolheram indiscutivelmente um Congresso conservador, um Congresso de direita, um Congresso fisiológico, um Congresso que hoje coloca o presidente Lula como seu refém. Não tenho outras palavras a não ser essa, exatamente de expressar a minha compreensão sobre o momento atual. Por isso, a união das forças democráticas, visando 2024, mas projetando 2025, 2026, e a caminhada da democracia é fundamental. Por isso, eu saúdo o retorno do PTB, com o presidente, que é um querido amigo, com os deputados juntos, Vivaldo Barbosa, eu era da bancada do PT, ele era da bancada do PDT. Sei exatamente da trajetória do Vivaldo, sei da sua seriedade, sei do seu compromisso. E com isso, certamente, o PTB já nasce, se não forte em termos de números, mas forte em termos de concepções, em termos de história, em termos de uma luta que todos nós, independentemente de estarmos não no PTB, devemos abraçar. Vida longa ao PTB. Nosso presidente Vivaldo Barbosa gostaria de dar mais uma palavrinha. Eu queria saudar o Fortunati, que acabei de ver realmente aí a presença dele, ele se dirigindo a todos nós. Né? Fortunati, ex-prefeito, foi meu deputado federal, meu colega na Câmara, é uma figura realmente que me deixa muito contente em vê-lo aí nesta reunião. Eu queria saudar o Fortunati pela presença dele aí nesta reunião, que realmente me tocou de uma maneira especial. Eu também queria transmitir aos amigos que nós estamos organizados atualmente em praticamente todos os estados do país. Para relembrar, nós demos entrada no TSE em 19 estados. Nós nos organizamos para isso. Íamos dar entrada também com o estado do Piauí, onde já estava organizado, mas acabou não funcionando, mas estávamos com 20 estados organizados. Depois que saíram as notícias da refundação do PTB, nós já fomos procurados por 5 novos estados, de maneira que estamos organizados em 25 estados, sendo que Mato Grosso e Rondônia, os últimos remanescentes, onde não tinha uma presença, uma organização, já foram abertos contatos de maneira que nós hoje podemos compreender, considerar que nós estamos organizados em todos os estados do país. Isso nos dá a força do trabalhismo, a força do PTB, a força das nossas lideranças, especialmente a liderança mais recente aí, com o Leonel Brizola, mas as forças todas, né, que marcaram a presença tão grandiosa do trabalhismo no Brasil, nos possibilitaram a que hoje a gente tivesse implantado em todos os estados.
Isto, assim como estamos recebendo contato aí, estão pipocando contatos com diversas localidades. Então, eu realmente queria deixar registrado aí para os companheiros, nós temos essa luta difícil aí pela frente, né? Realmente um trabalho que requer muito esforço nosso, muita dedicação nossa, mas é um trabalho possível de ser feito. É um desafio possível de ser atendido. De maneira que eu realmente transmito aos companheiros aí esse sinal de confiança de que, estando organizado em todos os estados, certamente nós vamos conseguir vencer essa batalha aí, né, com facilidade. Aliás, uma curiosidade para os amigos aí, eu ontem recebi, né, um telefonema do Jonathan Vargas, que me levou a ideia a isso. Estava recebendo um telefonema lá das fronteiras do Brasil com o Uruguai. Mas o que eu queria só deixar, essa saudação aí ao Fortunati e realmente a confiança, que estamos organizados em todos os estados da federação e, com isso, nós teremos condição de levar avante, de alcançar as assinaturas necessárias, de levar avante essa luta, que é um dever nosso. Assim como as gerações anteriores plantaram o melhor pensamento político do Brasil, plantaram o que melhor aconteceu no Brasil, nós temos a tarefa agora, a nossa geração, no nosso tempo, de continuar essa tarefa e plantar para o Brasil, para as expectativas, para as esperanças do povo brasileiro, realmente um momento político de grandioso, tão grandioso quanto fizeram no passado, tão em função da nossa determinação, da nossa garra, da nossa força, da nossa presença no cenário político daqui para frente. Deixa aí com as dificuldades tecnológicas, mas deixa aí com um empenho muito grande. A saudação a todos vocês aí, meus cumprimentos, a emoção de estarmos vivendo este grande momento. Bom, eu quero saudar a todos, ao doutor Divaldo, que está lá no Rio, ao Leonel, ao Paulo Tim, meu grande amigo, e a todos que estão aqui. Eu não vou... sou um dos cofundadores do PT Nacional, continuo filiado ao PT. Não estou aqui falando em nome do PT, porque eu não tenho mais militância ativa no partido, fui da direção do partido, mas não... há muitos anos atrás, mas eu quero falar como coordenador do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, da Rede Estação Democracia, e reafirmar alguma coisa que eu venho falando há bastante tempo, que, na verdade, é uma avaliação que nós partilhamos, né, da tradição histórica do trabalhismo no Rio Grande do Sul, né, que nasce aqui e que o Valdo já falou, o Donel já falou isso, né, também, de como o trabalhismo foi importante, né, para a construção do Brasil moderno. E eu quero lembrar especificamente, né, o momento que nós estamos vivendo no Brasil e no Rio Grande do Sul, né, o emparedamento que o Lula está sofrendo no Congresso, e que vai continuar, né, ao longo do seu mandato, principalmente se nós não revertermos a situação nas prefeituras municipais. Hoje, mais de 81% das prefeituras municipais no Brasil estão na mão da direita e da extrema-direita. 96% do PIB brasileiro está, né, nas regiões controladas pela direita e pela extrema-direita. É produzido nessas regiões. Tá? Então, a nossa responsabilidade é imensa. Se nós não recuperarmos essas prefeituras, e nós já tivemos uma amostra disso, né, nas eleições dos conselhos tutelares, né, que a nossa divisão levou, né,
facilitou enormemente, né, a conquista desses conselhos tutelares pela direita e pela extrema-direita. Tá? E você sabe muito bem que esses conselhos tutelares, os conselheiros se transformaram em cabos eleitorais, assim como os prefeitos e vereadores, né, serão cabos eleitorais muito importantes para a conquista das prefeituras, das câmaras, das assembleias legislativas, né, e do Congresso Nacional e da próxima presidente da República. Nós só somos governados hoje, né, por um democrata, porque esse democrata se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o Lula que ganhou a eleição. Não que todos nós não tivéssemos trabalhado para isso, mas não fosse ele, nós não seríamos, né, governados por um democrata. Então, o risco que nós corremos é muito grande. Porto Alegre, especificamente, né, e o Rio Grande do Sul, de maneira geral, né, todo o Rio Grande do Sul, não as forças progressistas no Rio Grande do Sul nunca ganham as eleições, né, ou se ganham com muita dificuldade, se não estiverem aliadas ao centro. Né? Por isso, ela sabia muito bem disso e ganhou o governo do Rio Grande do Sul, se aliou, inclusive, ao partido de tendência fascista na Serra. Tá? Hoje, muita gente diz não dá para se aliar com o PSB, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul, porque o PSB é base do governo Leite. Aí eu pergunto, e o vice-presidente da República faz parte de qual partido? Né? Então, né? Bom, e as nossas análises, né, mostram isso. Sem a união das forças trabalhistas num sentido amplo, tá? Eu não estou falando de PT, de PDT ou de PTB especificamente, estou falando de todas as forças trabalhistas do Rio Grande do Sul, né, que estão ainda em diversos outros partidos, tá? Se a gente não unir essas forças, nós não reconquistaremos Porto Alegre, as prefeituras, grande parte das prefeituras do Rio Grande do Sul e, nas próximas eleições, o governo do Rio Grande do Sul, e teremos muita dificuldade de manter. Né? Um amigo nosso, inclusive, fazendo uma palestra aqui no lançamento do seu livro, Manuel Domingos, né? Depois da palestra, que era o que fazer com os militares, depois da palestra nós fomos jantar e ele disse para as pessoas que estavam na mesa ali, estão muito preocupados, eram uns 3 ou 4, estou muito preocupado. Nós dissemos, nós também. Aí ele disse, a minha análise é que depois do Lula veio o fascismo. Tá? E eu partilho do pessimismo dele. Ou nós nos unimos, né? E eu acho que a reconstrução do PTB é um elemento muito importante para isso, tá? Ou nós seremos derrotados, e o perigo que nós temos já nas próximas eleições, o avanço do fascismo e nas eleições seguintes, a retomada do fascismo nacionalmente é muito grande. Então, fica aqui a minha além do meu pessimismo, a minha saudação e que esse nosso movimento se transforme efetivamente na consolidação da democracia no Brasil. Muito obrigado. Renato Stecker. Bem, eu cumprimentando o querido amigo Paulo Tinha, eu estendo o meu compromisso, meu Opa, cumprimento. O Fábio Valho, hein? Nem para mim andar, nem para mim andar. Agora não volta mais. Eu estendo meu cumprimento a todos os integrantes da mesa, os organizadores da reunião e os caros amigos e amigas aqui presentes. Eu quero falar rapidamente, me filiando à intervenção do Tadeu. Eu acho que fundar um partido é uma tarefa extremamente complexa. O companheiro Fortunati já frisou a dificuldade que a ideia de partidos políticos hoje vive no país.
As tarefas burocráticas para a fundação e organização do partido certamente não são pequenas, mas há uma questão de fundo, que são os riscos que o país está vivendo e que foram muito bem sublinhados pelo Tadeu. E sobre isso eu gostaria de lembrar mais uma das modernidades, me permitam o termo, obviamente não vai aqui em nenhum sentido pejorativo, mas uma das modernidades de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, a chefia do governo provisório, ele chamou, uma das primeiras medidas, chamou o Samuel Weiner e disse: funde um jornal. Nós precisamos de um jornal. Óbvio, porque para governar um país, nas novas condições que se abriam, e que Getúlio Vargas foi um dos mais brilhantes na percepção dessas novas condições, era necessário, primeiro, organizar a opinião pública e, em segundo lugar, ter a opinião pública ao seu lado. E, para isso, ter um jornal era algo... Nós hoje vivemos novamente essa mesma necessidade. Nós não temos uma opinião pública ao nosso lado. A opinião pública está dispersa, seja pela ação da grande mídia corporativa, que o Tim faz um trabalho artesanal, como já foi citado pelo Monks, de analisá-la, de desconstituí-la, de organizá-la numa perspectiva crítica. O Tadeu aqui representa o grande esforço de organizar essa comunicação do ponto de vista das redes sociais, mas nós precisamos de um jornal físico, que obviamente terá sua expressão posteriormente nas redes sociais. Mas nós precisamos de um jornal. É assim que se deve fazer política hoje. Desculpe o tom um pouco, digamos assim, professoral, não me cabe, obviamente, mas isso é necessário, absolutamente necessário, para que se possa fazer política hoje e para que se possa enfrentar a grande ameaça do fascismo, a grande ameaça da direita que pesa sobre o país. Portanto, caro presidente Tim, portanto, caro vice-presidente nacional, a grande tarefa de organização do PTB será certamente esta: retomar o desafio lançado por Getúlio Vargas a Samuel Weiner. Fundem um jornal independente, um jornal que seja capaz de formar uma opinião pública independente e ativa, sem a qual a construção do partido não será possível e sem a qual governar o país numa perspectiva democrática será uma quimera, será uma utopia irrealizável. Isso eu gostaria de deixar como meu apelo, né, obviamente saudando essa iniciativa, o que ela traz de auspicioso para a vida política nacional, enfim, a esperança que ela abre a muitos de nós que estamos já bastante marcados, não é, pelo desenvolvimento ou pelas vicissitudes da política brasileira nas últimas décadas. Eu faço parte da geração que formou-se com as lutas democráticas no país, nos anos 70, né? Faço parte da geração que viu a transição acontecer nas ruas. Eu sempre gosto de dizer que nós víamos que a cada manifestação, a cada passeata que nós fazíamos, a conjuntura se abria e era quase visível a ditadura recuar, né? E isso abriu, obviamente, uma enorme esperança a milhões de indivíduos, como eu, como Henrique, como muitos dos que estão aqui, que viam a possibilidade concreta de construir a democracia, de construir a justiça social nesse país. Ora, o que veio depois dessa esperança não é necessário nós frisarmos. Nós vivemos um período de desarticulação, de desorganização e a inexistência ou a desorganização de uma opinião pública independente que começou a se formar no país
naquele período, precisa ser recuperada. A tarefa é imensa, mas nem por isso ela deve ser desconsiderada a quem se propõe a fazer política no país. Obrigado. É assim. O pessoal da direção tem que se cotizar para fazer esse jornal, viu? Com certeza. Foi pego de surpresa, nem sabia. Cássio tem um trabalho muito importante, né? Porque às vezes a gente fala muito no presidente Getúlio Vargas, que sem dúvida teve uma grande intervenção no nosso país, falamos muito da Brizola, que está mais recente, mas o presidente João Goulart tem um trabalho extraordinário, né? Eu acho que em 64 aconteceu muito por causa das reformas de base, que é um dos assuntos que o Cássio tem como tese do seu doutorado. Tá? E ele faz, cheguei até a dar uma olhada rápida, mas ainda não consegui fazer uma total análise, mas ele fala que lá, pelas tantas, o general Geisel usou parte das reformas de base do Jango com outro nome, mas copiou as ideias do Jango. Com a palavra, então, professor Cássio. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, João, Tim, né? Fico feliz também de ver alguns conhecidos aqui como Targa, que a gente fez uma live única lá no meu canal Conversa e Café, Fortunati, Joaquim, o Adeli, o Tadeu, entre tantos outros, né? Bom, embora eu não era nascido na época do PTB antigo, eu acabei pegando um vínculo, um amor à sigla por meio dos livros, né? Eu até tinha comentado com o João, a gente tomou um café, né? Eu fui conhecer o João, ganhei um amigo, que a gente foi tomar um café, que até o meu avô materno era parente do Vargas. Então, mas na minha casa nunca se falava de política. E eu não sei como é que eu acabei tendo essa formação trabalhista desde muito novo. E aí, pesquisando, eu sempre fui admirador do Getúlio e do Brizola, mas pesquisando sobre o Jango, eu acabei sendo um grande admirador do ex-presidente João Goulart, que, na minha opinião, é um dos políticos mais injustiçados da história desse país e um homem extremamente visionário. Mas por que eu estou falando do PTB? Eu atualmente sou filiado do PDT, já tive no PSOL, no PSB, no PCdoB, enfim, sempre partidos de centro-esquerda, mas nas minhas veias sempre correu o trabalhismo. E eu entendo que o trabalhismo ele está muito além dos partidos. Ele é uma ideologia, ele é um projeto para o país. Tanto que o golpe de 64 não foi contra a ameaça supostamente comunista, o golpe de 64 não foi contra um governo que diziam que era caótico e não tinha nada de caótico, tinha um projeto nacional, um projeto de nação para o país. O golpe de 64 foi um golpe contra o trabalhismo. Ou seja, se derrubou, e por isso que o golpe não durou pouco. Porque para varrer uma ideologia, 2, 3 anos não é suficiente. Por isso que o golpe dura 20, 21 anos. Porque era para tentar varrer uma ideologia, né? Mas cortaram as árvores, mas nunca cortaram as sementes. E as sementes estão mais vivas do que nunca. O PTB atual, que está renascendo, ele nunca morreu. Ele sempre teve no coração de muitas pessoas, daqui, em todos os lugares do Brasil e do mundo, sementes. E essas sementes estão germinando de novo. O PTB ele foi roubado, né? Porque todos sabiam da importância que seria uma sigla tão forte, que talvez tenha sido um dos maiores partidos de esquerda da América Latina. Todos sabiam da força de uma sigla, né, de 3 palavras, chamado Partido Trabalhista Brasileiro. E por isso que ele foi roubado, né, com essa turma aí depois se aliou ao Bolsonaro. Mas agora está nascendo o novo e velho PTB. Autêntico, trabalhista, raiz, né, porque para te ter uma raiz tu tem que ter sementes. E essas sementes elas estão germinando aqui com vocês. Então, assim, eu sempre fui um cara que sempre lutei pelo trabalhismo, não importa em qual partido eu estava, no PSOL eu lutei pelo trabalhismo, no PSB, no PCdoB, enfim, no PDT que estou, eu sempre lutei pelo trabalhismo e eu fico muito feliz do PTB estar sendo criado. E mais feliz ainda, eu percebo que o PTB está nascendo, e aí eu acho que foi uma coisa que, infelizmente, atrapalhou muito o desenvolvimento de alguns partidos trabalhistas, não é um partido antipetista, não é um partido anti-Lula, né?
Porque hoje o Lula representa um dos maiores líderes trabalhistas vivos da atualidade. Claro que o trabalhismo do Lula, do PT, não é um trabalhismo igual ao do antigo PTB, né, de origem do positivismo, Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos, entre outros. Mas é um trabalhismo com aquela origem sindical, de defesa dos trabalhadores, de defesa da soberania nacional. E muitas vezes as siglas vão se enfraquecendo ao longo do tempo. E por isso eu digo para vocês, o PTB que hoje renasce, ele tem uma função histórica. Ele é um partido que tem passado, tem história, mas é um partido de futuro. Né? Ou seja, é o atual PTB que vai ajudar muito na reconstrução desse país, né? De diminuir esse grau de fascismo, de antipolítica, de anti-conhecimento, de anti-ciência, né? Que nos últimos anos acabou vigorando muito. De anti-poesia. De anti-poesia, né? de anti-amor, enfim. E o PTB atual, ele tem essa missão, de construir os alicerces de um projeto nacional, né? De um projeto de nação, onde o Vargas, com seu suicídio, postergou um golpe por praticamente 10 anos, e que o golpe acabou em 64, para varrer a ideologia trabalhista, que ela renasce aqui de novo no PTB. Então, muito obrigado pelo convite de vocês, tá? E uma salva de palmas ao PTB. Espero uma fusão com o PB, viu? Uma federação. Queremos você na nossa federação. Só queria lembrar aqui que ao longo da história do trabalhismo houve muitos encontros, mas também muitos desencontros com as correntes que alguém chamou aqui de europeias, né? Sobretudo incorporadas com o marxismo em partidos comunistas, né? Mas é bom lembrar que no final dessa jornada de amadurecimento tanto do trabalhismo no Brasil como das correntes mais inspiradas no marxismo, no final um personagem emblemático do comunismo no Brasil, a qual 2 dirigentes aqui se filiaram e seguiram durante muito tempo, tanto o nosso presidente nacional quanto eu mesmo, que era o Prestes. Então, queremos também, nesse momento, eu tive com ele, quando ele fez 80 anos, fui levar meu abraço lá no estádio São Cristóvão. E ele foi enterrado com a bandeira, que é a bandeira trabalhista de um partido de circunstância, que era o PDT, como diz o Joaquim, um partido que foi um partido transitório, comandado pelo Brizola, que nós todos contribuímos a fundar, e que o Prestes se filiou, trazendo, inclusive, esse amadurecimento da consciência mais avançada, não é, para isso. E aqui queria mencionar meu amigo Henrique, porque ele é um dos defensores dessa tradição do prestismo no Brasil. E é um grande pesquisador, talvez muito quieto, muito silencioso, com acontecimentos trágicos na sua história pessoal de vida, mas que espero que se anime, quem sabe, traga um pouco dessa esperança do prestismo, entende? Para que se deposite novamente no trabalhismo, nas bandeiras que representam o trabalhismo. Não sei se você quer falar, Henrique. Pode ser. Não tinha pensado, mas de forma alguma tinha pensado nisso. Como que eu não vou, senhor presidente, como é que eu não vou atender um chamado do Paulo Tim, que, além de ser um grande amigo, né, que conheci por intermédio de um grande amigo comum dele, do Renato, o professor Benny Schmidt, né, um dos meus inspiradores acadêmicos, e quando o Paulo Tim me passa o convite, eu não poderia deixar de vir. E sim, eu sou um velho comunista, né, em sentido duplo, né, por ser há muito tempo comunista, desde muito jovem, e por já estar numa idade um pouco provecta, nessa altura da vida.
E me orgulho de ter sido talvez um dos mais jovens amigos do Prestes no seu retorno ao Brasil. Sou amigo até hoje da camarada Anita Leocádia Prestes, faço parte do Instituto Luiz Carlos Prestes, e venho aqui, né, como um amigo do Paulo Tim e como um amigo daqueles que querem uma mudança no país. Uma mudança que seja no sentido de mudar de forma efetiva a situação daqueles que estão aqueles de baixo, no dizer de Florestan Fernandes. E nesse sentido, o PTB, o velho PTB que renasce, novo, de uma forma bastante dialética, do velho surge o novo, e esse novo que surge mantém a essência do velho, mas precisa trazer a modernidade, precisa trazer uma nova visão de como trabalhar a realidade brasileira. Nós não podemos pensar de forma alguma em reeditar o que o antigo PTB, o que Jango fez das reformas de base daquela maneira. O mundo mudou muito. No entanto, as necessidades e a essência da necessidade de transformação é a mesma. E é nesse sentido que a reconstrução do PTB se torna importante e necessária para este país. Que se una a todos aqueles e a todas aquelas que querem, de alguma maneira, um novo país. Um novo que traga o que nós temos de melhor. Traga a nossa brasilidade, traga o conhecimento europeu, mundial, o conhecimento de que nós, sim, podemos ter um mundo justo. Isso é possível, mas isso não vai vir de cima, isso precisa ser feito com um trabalho diuturno, cotidiano, de cada uma de nós. Então, Paulo Tim, muito obrigado por esse convite, me sinto honrado de estar aqui. Senhor vice-presidente, muito prazer, muito obrigado por estar aqui, ver o rosto de pessoas amigas e queridas sempre me faz bem. E quero dizer para vocês, eu brincava com o Paulo Tim quando cheguei, né? Eu vim de calças curtas porque eu represento aqui a juventude. A mocidade. A mocidade. Velha alma moça. Mas o mais difícil que nós podemos pensar, nós aqui, campo amplo, que luta contra o fascismo e por uma democracia que atenda aos interesses da maior parte da população, é tocar os corações e as mentes da juventude. Eu sou professor universitário, trabalho com estudantes de graduação, de pós-graduação. Tadeu, tu não tem ideia, o meu grupo de graduação nas Relações Internacionais tem 35 estudantes, né, e tem mais uns 20 de pós-graduação. Os jovens querem fazer alguma coisa, mas eles não encontram uma vertente, eles estão desacreditados dessa política. Eles querem muito mudar o mundo, um sentimento próprio da juventude, próprio dessa rebeldia juvenil que é salutar, mas desesperançados e completamente ganhos por uma hegemonia que tem uma essência de direita, desmobilizadora e completamente individualista. Então, faço minhas palavras dos companheiros que me antecederam, quero salientar o que o Renato disse sobre um jornal. O jornal não é só para ser físico, ele é um instrumento de militância. Se nós olharmos a algumas instituições, por exemplo, algumas igrejas evangélicas, que têm grande repercussão, eles têm canal de televisão, eles têm rádios, mas tem um jornal que levam a todas as pessoas e que os seus militantes sempre têm junto para convencer. Não quero utilizá-los como exemplo, nós temos exemplos melhores na história política do país e do mundo, mas isso é importante. Nós precisamos dar instrumentos de militância para poder chegar na juventude. Se nós ficarmos no campo do inimigo, que são as redes sociais, nós vamos sucumbir, porque elas dominam de uma forma que nós não temos acesso. Eu trabalho, entre outras coisas, Paulo, estou trabalhando muito com inteligência artificial, já que falta natural, né? Então, isso é fundamental. Nós precisamos muito ter instrumentos reais de militância para chegar nos jovens. E nada substitui ainda o olho no olho, a possibilidade de uma conversa franca, fraterna e direta. Então,
a minha presença aqui é uma presença de esperança na possibilidade deste partido que surge do velho de forma nova possa ser mais um tijolo na construção de um país justo. Muito obrigado, pessoal. Nós não podemos encerrar esse encontro sem escutar o nosso companheiro Newton Policena. Sim. Quer falar, Newton? Vamos ouvi-lo, sim. E temos também a inscrição do nosso jovem aqui da juventude do PTB. O Newton, como eu disse a vocês, veio de Torres, está chegando de Brasília, morador de rua por 10 anos, hoje um grande líder da organização dos moradores de rua no país inteiro. Está morando em Torres. E ele tem um projeto lá que é da comunicação. Não chega a ser um jornal, viu? Sim, mas é da comunicação. A gente consegue e facilita que cada morador de rua tenha um telefone celular, porque sem a comunicação não tem jeito, a gente não fala com ninguém. Bom, Newton, deixa aí a sua mensagem. Boa tarde. Que você está achando? É um prazer estar aqui depois de uma poesia declamada, foi um prazer. E o Paulo Tim me falou que era um momento histórico. E realmente é um momento histórico mesmo, eu olhando tantas histórias assim, que meu pai votou sempre no PTB. E eu dizia, Brizola, Brito, Brizola, ele sempre votou no PTB. E nós discutíamos sempre, por que PT? Por que o senhor não vota no PT? Pai, não, eu gosto do Partido Trabalhista. Não tem como tu mudar. Daí eu olhando esse tempo que se passou, esses 4 anos, assim, a gente trabalha muito com políticas públicas, muito. Eu morei 10 anos em situação de rua, hoje eu estou quase formado em serviço social, assim, tenho pesquisado e trabalhado muito com a população em situação de rua de nível nacional. Eu sou um coordenador estadual e secretário nacional do Movimento de Luta em Defesa da População em Situação de Rua. Até eu tive, semana passada, eu acho que sexta-feira, um encontro junto com Lula, com a Marina, do Partido Verde, com seus ministros lá em Brasília. E esse convite do Paulo Tim, assim, veio bem a calhar, assim, por causa que não tem partido nenhum que olha para o socialismo mesmo, assim, para as classes que estão lá embaixo, assim, que nem população em situação de rua, que nem pessoas negras, que nem pessoas com deficiências. É bem difícil, assim, tu ver uma política pública que não se consiga alguma coisa na luta, assim, dos movimentos sociais, assim, que tudo veio dos movimentos sociais. A gente sabe que até o fim da ditadura começou pelo movimento social dos estudantes, assim, teve uma repercussão. E hoje em dia é a mesma coisa, assim, que se encontra, assim, daí é um convite para uma pessoa que teve uma trajetória de rua de 10 anos, poder estar numa criação, assim, numa reestruturação do partido, assim, é uma coisa bem promissora, assim, porque não tem como tu falar de pessoas que estão na pobreza, ou na extrema pobreza, ou fazer uma política para essas pessoas sem escutar essas pessoas. É muito difícil, assim, tu fazer uma coisa no gabinete é fácil, mas será que essa coisa vai chegar lá na ponta? Será que é isso mesmo que aquelas pessoas precisam? Como que eu vou fazer uma política sem ouvir as bases? Porque esse partido está se formando agora, está se formando de baixo para cima. E é muito importante, assim, porque tudo que se é construído para classe trabalhadora vem de cima para baixo. Nada vem de baixo para cima mesmo, não é escutado, assim, a grande maioria, que é a população trabalhadora, assim, que, assim, segundo o CONSEAS, assim, eu até vinha comentando no carro, assim, o CONSEAS é o Conselho de Segurança Alimentar do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem mais de 1 milhão de pessoas passando fome. O celeiro do Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas passando fome. Que é isso? É muito ineficiente, está se tornando muito ineficiente as políticas feitas de forma partidária, assim, não está se ouvindo a realidade que se vem de baixo para cima, assim. Daí nunca, assim, por causa que o Nelson Mandela sempre dizia, falar em democracia com fome, sem saúde, é uma concha vazia. É a mesma coisa que nós falar em montar um partido que olhe
na direção trabalhista sem escutar os trabalhadores. Então, estão de parabéns por tanta luta, tanta resiliência, tanta vontade de mudança, e obrigado. E estamos convidando o Newton Policiano para participar também do Diretório Provisório Regional do PTB do Rio Grande do Sul, que vai nascer com um representante que é inequivocamente um dos mais expressivos hoje, desses que sofrem, porque andam por aí pela rua. E ele conheceu de perto. E hoje ele tem a capacidade de traduzir isso num partido político como formulação de ideias e políticas públicas. Você vai estar conosco na direção desse partido, viu? Se quiser. Antes de ouvirmos o nosso jovem Bernardo, precisamos lembrar de um detalhe. Nós tínhamos, lá no Rio de Janeiro, reuniões com o Brizola, horas e horas de conversa. Né? E tinha um morador de rua que sempre se apresentava. Nós tínhamos reuniões do partido, do Diretório Nacional, quantidade de gente ilustrada falando lá, e o Severino aparecia. E às vezes parecia meio, né, tinha tomado um golinho e tal, e o Brizola dava a palavra para o Severino. O Severino falava no Diretório Nacional do partido. Era um negócio impressionante. E falava com base, porque era um homem que vivia o problema. Ele sentia essa dificuldade. Então, é um prazer enorme termos nosso amigo aqui para poder, desde o início, estarmos com essa base falando em nome do nosso partido. Antes do Bolívar falar, o nosso jovem querido amigo, temos que dar... Não, senta aqui, eu fico aqui. Breno. Vou puxar aqui. É. Então, saúdo aí a todos os companheiros presentes, saúdo o companheiro João, saúdo o companheiro também, atualmente estou filiado à Partido Verde, agora recebi o convite ao PTB e como eu passei 6 anos militando pelo PTB, pelo PDT, militando pela juventude, prontamente aceitei o convite de reconstruir o movimento de juventude do partido, que foi o maior movimento de juventude do Brasil, principalmente durante a década de 50, essencial na campanha da legalidade. Bom, muitos companheiros aqui citaram o Prestes, citaram o movimento comunista. Eu venho dessa vertente. O meu tio bisavô foi Astorgildo Pereira, um dos fundadores do PCB. Grande Astorgildo Pereira. E isso foi uma coisa que eu fui descobrir recentemente, como o Cássio citou também, que é de uma família trabalhista, mas também não se falava muito disso. Na minha família foi o mesmo, então eu fui correr atrás de ler Astorgildo, de ler sobre Astorgildo, de ler a biografia. E eu descobri que foi um cara que justamente foi expulso do PCB por ser simpático à Revolução de 30, por ser simpático ao socialismo que conversasse com o Brasil. E eu acho que é justamente esse o sentimento que eu quero trazer para a juventude, que eu quero trazer para o nosso partido. Um sentimento de um socialismo que não se constitua apenas de referências europeias, como se citaram, mas também de referências brasileiras, principalmente referências brasileiras, e usando as referências lá de fora como base. Nós precisamos constituir o socialismo brasileiro. Assim, o Vargas, durante o Estado Novo, talvez ele não fosse tão simpático a esse pensamento, mas principalmente durante o segundo governo, Vargas se dizia muito defensor da democracia socialista. Inclusive, ele tem uma grande discussão com o Pasqualini por conta disso, da concepção de democracia socialista e de democracia capitalista. Eu acho que é um debate essencial a todos os trabalhistas. E eu venho reforçar que nós queremos reconstruir um partido que ele existiu durante muito tempo, ele foi o maior partido do Brasil. Isso não foi à toa, foi porque as pessoas se identificavam com ele. E que a gente consiga trazer isso de volta, fazer com que as pessoas de novo se identifiquem com o PTB. Eu sou natural do Rio de Janeiro, talvez alguns tenham reparado pelo sotaque, e lá muita gente fala que gosta muito do Brizola, que sempre voltou no Brizola. Eu, por exemplo, o meu outro bisavô, ele sempre dizia, ele falava que ou ele votava no Getúlio ou em quem o Getúlio mandasse. Então ele votou no Brizola muito tempo depois por causa disso. E as pessoas se identificam, mas eles não se identificam mais com um partido trabalhista. Não à toa, lá o PDT, dificilmente depois do Brizola, conseguiu uma expressão eleitoral grande. Aqui no Rio Grande do Sul, repara o mesmo efeito. Então é hora da gente reafirmar esse legado, a gente trazer isso de volta, trazer o nosso trabalhismo, trazer Getúlio, Jango, Brizola, e dessa vez escutando as pessoas, escutando as bases partidárias. Que a gente tenha um sistema de democracia interna funcional, que a gente se inspire em outros modelos que estão aí, e que a gente consiga, de fato,
trazer o trabalhismo para o século XXI sem perder as essências do passado, sem perder o governo desenvolvimentista, a base desenvolvimentista de Jango, mas que a gente também consiga olhar para um novo tipo de indústria, para um novo tipo de nacional desenvolvimento, para um novo tipo de Brasil que exige, e que juntos a gente consiga não só reconstruir o partido. A gente aqui, uns colegas que eu estou trazendo para a juventude até brincaram comigo, a gente não está refundando o PTB, a gente está refundando o Brasil. Então, eu acho que a gente precisa trazer isso de volta, refundar o PTB e refundar o Brasil. É basicamente isso, companheiro. Obrigado. Quero ser breve, citar rápidos 3 momentos da minha vida. A primeira, aos 8 anos. Era a campanha para o governo do estado do Rio Grande, quando o Brizola se elegeu. A escola que eu frequentava, municipal, a criançada toda, pés descalços, em diversos momentos, era tal a exaltação política naquele período, que muitas vezes os que eram filhos de gente do PTB e filhos de gente que apoiavam o PERAC, nós nos pegávamos na porrada discutindo, e o ponto de partida era política. Hoje tem um partido chamado Novo defendendo ideias do século XVII e se apresentando como novidade. Segundo momento, janeiro de 1974, primeira vez que eu fui à Bahia, na ilha de Itaparica, na hora que dá fome, me aproximo de um quiosque, um velho que estava ali percebeu o meu sotaque, se aproximou, falou comigo, identifiquei como gaúcho, era isso que ele tinha percebido, o sotaque, me cumprimentou efusivamente, se apresentando como um policial civil aposentado, trabalhista até a medula, e naquele momento triste pela ditadura que nós enfrentávamos. Terceiro momento, hoje mesmo, no ônibus, eu sou usuário de ônibus, o Benedito, provavelmente por isso eu sou muito mais otimista do que tu. Eu ouço muito, todos os dias ando de ônibus, como hoje, no trajeto da minha casa até o centro, casualmente tinha um amigo, e venho conversando com ele, sentado lado a lado, e logo na nossa frente tinha um sujeito aparentando entre 85 e 90 anos, aquele típico brasileiro, que é uma mistura de tudo que é raça. Quando eu falei para o meu amigo que viria aqui, que era o ressurgimento do PTB, ele se virou rapidamente, se apresentou como trabalhista e começou a fazer discurso em defesa do Getúlio, do Jango, do Brizola. Ou seja, eu quero com isso fazer esse registro porque é muito significativo. Quando nós trabalhamos dentro de um gabinete, andamos de carro, nunca conversamos com as pessoas da rua, nós temos não é uma crítica a ti, não é uma crítica a ti, não. É apenas um convite. Eu estou de pleno acordo contigo quando falo da necessidade da união de quem é defensor dos direitos trabalhistas. Concordo plenamente com o Renato, meu sucessor, na direção do DAIU, lá na década de 70, com uma coisa que falou, que é a necessidade de ter jornal. Assina embaixo, Renato. Estamos de pleno acordo, embora tenhamos divergência em um monte de coisa. Então, é necessário que nós tenhamos essa ligação. E, sem dúvida nenhuma, o instrumento para isso, estou de pleno acordo, e por isso que eu estou há muito tempo sem partido, eu estou aqui para me filiar, meu caro. Aqui. E quero levar, assim que estiver pronto, o documento para que outras pessoas... Eu vou captar muitas assinaturas aí, porque eu ando sempre na rua, tenho um vasto círculo de relacionamento e, inclusive, desconfio que tenho um bom número de pessoas para trazer para o partido. Obrigado. Só fazer um esclarecimento antes de
da gente continuar, não sei se temos tempo do encerramento. Essa ficha aqui que nós temos aqui é uma ficha de apoiamento, não é necessariamente a ficha de filiação. É uma segunda... Pode fazer simultaneamente, né? O nosso partido é isso aí, é um partido de raízes. Eu até não sei quem acredita no espiritualismo, eu acho que nós não estamos refazendo, estamos reencarnando. Né? Eu acho que é uma reencarnação. Brizola, eu imagino agora numa São Borja, eu pretendo falar com ele por lá, explicar para ele o que estamos fazendo. Né? E dizer para ele que a gente vai tomar todos os cuidados. Porque uma ocasião, numa reunião que nós estávamos lá no Rio de Janeiro, eu tenho uma tia que é a irmã mais velha dele, e a tia Quita, famosa tia Quita, militante política de todos os lados. E no meio da conversa se perguntava ao Brizola lá, mas qual é a sua relação com o Partido Comunista? O senhor realmente é comunista? E o Brizola olhou assim e tal, não, eu tenho algumas matizes, alguns pensamentos e tal, mas ao lado socialista, mas comunista mesmo é a Quita e o Leonel. Apontou para a gente, né? Que realmente eu fui militante do Partido Comunista, prestista, tive a oportunidade de conviver muito com o velho Prestes até os seus últimos momentos de vida, e tenho essa satisfação de dizer que eu vim dali. Viemos de longe nessa história. Viemos de longe. Viu, Henrique? Podemos dizer que o PTB está em boas mãos. Vou falar para a Anitta. De forma, então, que eu vou passar aqui ao nosso presidente Tim para esse encerramento também. Bom, nós estamos... E nisso aí, já começamos bem, porque cumprimos horário, né, de abertura e encerramento, né? Que não é comum do PTB. Que não era comum, não. Quando recriou-se o PTB lá em Lisboa, e o Brizola, no pronunciamento, disse, não, nós vamos reconstruir o trabalhismo, mas sem vícios. E aí o Zé Maria Rabelo gritou lá de trás, o PTB sem vícios é a UDN. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos aqui, naturalmente, reencarnar o PTB com as suas virtudes e vícios, não é? E com isso pretendemos trilhar novamente essa estrada da reconstrução desse projeto de nacional desenvolvimentismo, de uma defesa intransigente da soberania nacional, que tenha na sua vertebração a classe trabalhadora brasileira, que tenha a seu lado a inteligência brasileira, que tenha como suporte e difusão a cultura brasileira, uma das culturas mais ricas que nós temos. Porque esse processo de desenvolvimento, ele nasceu lá abaixo do Rio Grande, ainda com um grito que era anarquista do final do século XIX, e encarnou com Cárdenas. E ele veio descendo até a Patagônia. Se nós tivemos o grito da liberdade, da autonomia no século XIX, foi no século XX, com desenvolvimento nacional desenvolvimentista, que nós conquistamos o mínimo de vertebração que permitiu transformar nossas estruturas econômicas e trazer para os benefícios do progresso grande parte da população trabalhadora. A tarefa não concluiu, nós precisamos agora concluí-la no século XXI. Mas acho que começamos bem aqui no Rio Grande do Sul. Transmita ao Vivaldo os nossos votos de que confiamos no seu comando e vamos trabalhar duro aqui, com poetas, não é? Com pessoas trabalhadores, com intelectuais, jovens que trazem aqui, enfim, com amigos que se reencontram numa fraternidade, que foi a fraternidade que eu encontrei lá nos idos da juventude do Partido Comunista Brasileiro. Era uma fraternidade impressionante. Por isso que eu digo que eu devo muito na minha vida profissional, na minha vida intelectual, àquela fraternidade. Muito mais do que ideais comunistas, o que tinha no Partidão era um sentimento de fraternidade. E uma fraternidade que se estendia ao povo brasileiro na sua totalidade. Não era exclusiva de classe média. Eu fui muito amparado
por esses amigos o tempo inteiro, devo muito, e acho que o Partido Trabalhista recolhe tudo isso e projeta no futuro uma reconstrução sem discriminações, porque esse é o momento em que nós devemos recompor o fio da história, como dizia o Brizola. Vamos ficando por aqui, porque está na hora e temos que encerrar.